Eu acredito muito no conteúdo e na narrativa proprietária, né, O que assim, é que é o proprietário? caso do Luva de Pedreiro, assim, aquele bordão, o formato de conteúdo, os vídeos virais e a construção da comunidade que passou a acompanhá-lo, né, e que aí chamou o interesse, despertou o interesse dos anunciantes das marcas, é porque é um conteúdo proprietário. Não se via, se eu te perguntar quem é o antecessor do Luva de Pedreiro em relação a esse tipo de conteúdo, não tem. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJs. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Flávio Santos, que é escritor, palestrante, né, Flávio? Também. Tô acumulando funções no currículo agora. Empresário, escritor, palestrante. Sócio fundador da M-Field. Exato. E a gente vai falar hoje sobre marketing de influência, o que é influência nos dias de hoje. Tem uma coisa que é muito interessante que está acontecendo nos últimos anos, né? Eu vou te perguntar algumas outras coisas, mas eu queria que você fizesse um comentário. Nunca foi tão importante para as empresas se conectarem com os difusores de conteúdo corretos, né? Para que a mensagem... Porque hoje quase nenhuma empresa vende produto. Vende comunidade e vende um espírito do tempo. E é muito importante elas se encontrarem com humanos que vão dar quase uma carga espiritual ou um peso para aquele produto. E a influência mudou muito da pandemia para cá, né? Eu acho que a gente pensava muito antes da pandemia na influência quase como o alcance que a pessoa tinha, como se cada pessoa fosse um outdoor, né? Uma antena, uma Exato. difusora. E hoje em dia você fala muito sobre a verdade daquela pessoa, qual que é o nicho. Então esse campo da influência ela mudou muito também durante a pandemia. Eu quero falar sobre essa mudança primeiro da influência e depois eu quero entrar em outros assuntos, já dando um pouco de pauta para a nossa conversa aqui. Pensar em como o influencer, hoje em dia, ele fica quase naquela coisa da marca contratar um influencer. Está acontecendo quase uma horizontalização dessa relação de poder. Perfeito. E como daqui a pouco, talvez, a gente tenha as comunidades sendo sócias dos negócios dos influencers. Perfeito. Que é uma outra coisa que tá... Acho que ninguém nunca conseguiu resumir meu livro tão bem como você. Você jura falou por de Deus? todos os capítulos nessa sua introdução. Eu Prazer acabei de estar aqui. recebê-lo, né, Flávio? Então eu vou... É verdade, Facundo, mas você falou alguns pontos que são muito chave e o que eu acredito nessa transformação do marketing de influência. O primeiro do capítulo do livro eu falo isso, que todo mundo é mídia, inclusive você, assim, a gente é parte dessa comunidade, né? E eu acredito muito no poder de construção de comunidade, as marcas que já se atentaram para isso ou que já se potencializam a partir da construção de comunidade estão voando na frente. Todo mundo pertence hoje a uma comunidade, né? Mesmo que talvez intuitivamente. Pode ser sobre seu hábito de consumo, sobre o esporte que você pratica, dos lugares que você vai. A marca que consegue entrar nessa comunidade, conversar, dialogar, faz de fato a diferença. E o marketing de influência como um todo, eu acho que a grande virada de chave foi quando as marcas, os anunciantes conseguiram entender que era a melhor estratégia para humanizar o seu produto, o seu serviço, aproximar, né? Quando você tem um portador, um formador de opinião falando em nome da marca ou emprestando a sua autoridade para a marca, seja para contar um pouco a experiência que ele teve, positiva, negativa, dividir um pouco as suas indicações, é sucesso na certa. Eu costumo falar que o marketing de influência é o boca a boca 2.0, que isso sempre existiu, né, assim, antes das redes sociais, enfim, antes dos anos 2000, da internet que a gente conhece hoje, você pedia indicação de um restaurante para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu amigo, sua mãe pedia indicação para a costureira do bairro, para uma conhecida, e isso hoje está nas redes sociais, está na internet. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Porque se também te negativam, se falam mal, Exato. A coisa se reproduz. Aliás, eu me lembro, quando eu trabalhava com marketing em grandes corporações, que um review negativo, ele tinha o poder de se alastrar 10 vezes mais do que uma impressão positiva do negócio, né? Exato, assim, uma coisa assim. Tem que ter um cuidado muito grande com isso, essa questão de reputação, geralmente é muito interessante fazer esse raio-x. O comentário negativo, o hater, ele toma proporções muito maiores e talvez anula 100 positivos ali, né? Então, e a internet acabou talvez potencializando ainda mais,
essa questão de feedbacks, reviews negativos, positivos, mas eu sou mais otimista. Eu acho que é muito difícil a gente viver sem esse cenário hoje, e eu também acredito que existe influenciadores muito antes da internet. O marketing de influência sempre existiu. A gente só envelopou e deu uma roupagem diferente para ele agora, mas isso existe desde sempre, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu costumo problematizar as coisas aqui, tá? Eu sou do tipo que gosta de ficar perguntando, mas por quê? Por quê? E eu sei que a gente estava falando muito sobre influência, né? O peso da influência, até porque os influencers, eles têm uma gravidade nos dias de hoje, no sentido de que nos atraem atenção. E tá todo mundo disputando atenção, né? A atenção é a grande matéria-prima que a gente disputa nos dias de hoje. A gente vai falar bastante sobre influência, mas você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Acho que a gente nunca falou tanto sobre comunidade. Nunca. Parece que a comunidade, ou a construção de comunidades, e eu também falo isso porque eu sou preso desses termos, a gente nunca usou tanto esse termo como comunidade. E aí, sempre é bom perguntar por quê, né? Porque a comunidade, ela sempre foi uma palavra que estava quase que num campo do idílico, né? A comunidade, comunismo, né? Tem essa matriz, né? Da comunidade, do pequeno, né? Do apoio. E sempre foi uma coisa muito importante até para uma ideologia mais à esquerda, falar sobre comunidade. De repente você vê que hoje tudo, quando você está falando marketing, é construção de comunidade. Eu tenho duas teorias. Eu queria que você que é um estudioso sobre o caso, me ajudasse a pensar nelas. A primeira delas, que hoje o custo de aquisição de clientes é muito alto, né? Para você fazer publicidade, especialmente meio digital, aumentou muito de uns anos para cá. O custo de aquisição de clientes é muito alto, então é mais fácil você reter os clientes que você já tem do que adquirir novos. Então você tem essa pressão da fidelização, fidelização das pessoas. E para isso você tem que fazer com que aqueles que já te compram fiquem e não saiam criem fluxo orgânico da mensagem. E o segundo ponto é que hoje, quando a gente fala de uma visão deturpada de comunidade, porque quando a gente fala de comunidade, a gente espera que a nossa comunidade continue comprando da gente. Alguém que não compra é membro, sempre tem essa relação interessante, interessada. Eu acho que o pertencer à comunidade é muito mais do que consumo, né? Assim, eu acho que é talvez hábitos de interesse. Vou dar um exemplo, assim, novas comunidades que surgiram, beach tênis, crossfit, Harley Davidson, são comunidades de pessoas que admiram esse estilo de vida. Claro que não necessariamente você precisa estar consumindo com frequência, mas você se identifica com aquele universo ali, né? O ser humano tem muito essa questão de pertencimento. Você gosta de pertencer a alguma coisa. Então, se toda a sua rede está consumindo um determinado produto, você se sente deslocado se você não está próximo àquilo. Você respondeu a minha pergunta, sabe por quê? Se você for pensar que a religião hoje em dia, ela ficou também mais difusa, né? Então, as pessoas têm espiritualidade, mas não necessariamente religião. Perfeito. Então, aquele lugar de pertencimento já não está mais no campo da religião. Exato. E também já não está mais no campo da política do Estado. Então, você tem os estados, eles estão se fragmentando, né? Até por conta da polaridade política. Então, já que a religião e o Estado não oferecem mais respostas à nossa necessidade de identidade, as marcas, elas entram para preencher esse vácuo, falando assim, olha, consuma e serás. Me diga o que consomes e eu te direi quem és. É muito do senso de pertencimento, né? Muito do senso de pertencimento e isso é chave para dentro. Exato. O que é uma comunidade para você do ponto de vista do marketing? Eu acredito assim, vai muito além de consumo excessivo de produtos. Eu acho que a gente consegue até separar muito bem brand lover de comunidade, que talvez o brand lover é o cara que veste... O que é o brand lover? Que veste como mídia aquele produto, aquele serviço. Que tatua a marca que é embaixador verbalmente falando e que te influencia mesmo a querer consumir aquilo. É muito dessa questão que todo mundo é mídia. O cara que talvez estampa uma label, o cara que vende o produto em segundo plano para os seus conhecidos. A comunidade, eu acredito que é muito mais esse pertencimento em relação ao que eu gosto, ao que eu consumo, ou até ao que eu quero ser
tá? Tem muito disso também, assim. A crença do que eu quero ou eu posso ser. Então eu vou me aproximar. Como consumidor, você é membro de alguma comunidade? Você gosta de alguma comunidade muito? Sim, já me fizeram essa pergunta e é engraçado porque, assim, eu listei e estudei muitas comunidades para escrever esse capítulo de comunidades. E apesar de ser um empresário ligado ao marketing de influência, eu tenho também os meus hobbies, eu gosto muito de estudar moda, o universo fashion, marcas, viagens. Então, o meu estilo de comunidade é muito mais pro lado entretenimento do que o lado corporativo. E você se identifica com alguma marca? Alguma marca que você tem algum receio de falar? Não sei. Como problemas. consumidor, você se identifica com alguma marca que você fala assim, cara, essa marca é como eu me vejo um pedaço no mundo. Você tem alguma marca que você se identifique? Cara... Você que fica ansioso pelos produtos que ela lança, eu tenho as minhas. Sério? Eu tô curioso para saber as suas. Não, eu tenho uma marca que é minúscula, que é feita para, sei lá, coisas para fotógrafo, chama Peak Design. Sim. E a minha filha até tira uma com a minha cara, assim, porque eu fico lendo todos os posts e recebo newsletter e leio e sai algum produto novo eu compro, mesmo que eu não precise, sabe? Porque tem uma maneira que eles veem o mundo. Você considera um brand lover dessa marca? Praticamente. Eu só não fico fazendo propaganda gratuita, mas eu sou... Mas é um consumidor fiel. Eu sou um consumidor fiel de quase tudo que eles produzem. Não virei durante a pandemia. Assim. Cara, assim, eu sou um Apple maníaco. Eu consumo, leio e fico nessa expectativa de qual vai ser o próximo do lançamento. Sim, eu também sou isso. E debato das pessoas que talvez questionam. Eu já fui um Apple hater. Sério? No passado era Virou um Apple jogo, hater, tá vendo? Isso é importante, cara. Conseguiram te trazer para essa comunidade. Sim. Mas eles são geniais, assim. Eu acho que tem alguns tipos de produtos que talvez você pense, mas isso talvez não precisa. Mas as facilidades, o design, eu sou apaixonado da modelagem da caixa às tratativas de pontos de venda de trade deles, assim, daquela liberdade de você consegue comprar a qualquer momento, o estoque tá ali, o cara tira a máquina que você consegue pagar. Então eu acho que toda a cadeia da Apple me encanta como um todo. E aí nesse caso é mais o Flávio comunidade corporativa, eu pensando como empresário, do que como entretenimento, assim. Mas é uma comunidade que eu acompanho, de verdade, assim, que eu gosto, que eu incentivo, que eu acompanho e me gera essa expectativa. Mas a gente pertence a muitas comunidades, né? Talvez eu ficaria a hora listando aqui todas que eu consumo. Eu acredito muito nesse poder de pertencimento. Inclusive, eu estou fazendo estudos depois do lançamento do livro para entender um pouco mais a fundo essa questão de comunidade, porque eu acho que não existe comunicação sem comunidade. Ou as marcas que não se atentaram a conversar com comunidades em todos os níveis, né? Aqui no Brasil tem excelentes casos da Melissa, da Havaianas, que há anos atrás criaram as suas comunidades de blogueiras, de influenciadoras, não só para consumir, mas para que elas sentassem na mesa para pensar junto os próximos produtos, o que elas estavam vendo na semana de moda, o que elas gostavam ou não daquilo. É inteligente ao ponto de entender o comportamento do consumidor na loja. Eu estava lendo um livro essa semana que o diretor de marketing do McDonald's americano, ele estava com uns problemas de poucas vendas do produto milkshake, nos Estados Unidos. E aí eles colocaram pessoas que eram brand lovers do McDonald's para ficar horas observando o comportamento dos consumidores do produto. Por que eles compravam, qual hora que eles compravam mais, menos. E mudou a estratégia de marketing, mudou a estratégia de comunicação, e depois eles entenderam que o problema era o produto. Eles perceberam que tinha muita venda de milkshake nas manhãs e depois do almoço. Eram os caras que pegavam um copo e iam até o trabalho consumindo aquele produto, nas ruas, enfim, nos metrôs, nos trens, nos ônibus. E tinha diminuído as vendas porque o produto estava um pouco mais líquido do que o normal, não estava tão pastoso, o sorvete não estava tão líquido, cremoso. E as pessoas consumiam o copo, durante um período de tempo pequeno. Então elas não chegavam até o seu destino final consumindo aquilo. E isso por si só fez as vendas diminuírem. Então eles perceberam que o problema não estava no marketing, não estava no produto. Estava no produto. Né? Então, assim, mas qual que era o link disso com comunidade? Eles colocaram brand lover da marca para observar nas lojas o comportamento dos consumidores. Isso é muito legal. Legal, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu chego hoje pro Flávio, que é um especialista em influência, em marketing de influência e comunidade, e falo, Flávio, eu quero criar uma comunidade. Eu imagino que você primeiro precise de consistência, paciência
persistência, disciplina, que são coisas que você precisa para quase tudo nessa vida. Sim, sim. Mas como que se intencionalmente... Porque às vezes a comunidade, elas surgem organicamente. Quando você percebe que pessoas, celebridades ou marcas que conseguiram construir comunidades consistentes, o que elas têm em comum? Cara, eu até acho que não tem fórmula de criação de comunidade. Mas não tem traço comum? É o mesmo questionamento de quando me perguntam como eu consigo viralizar algum conteúdo na internet. Não, isso é impossível. Sabe, assim, eu acho que é tão orgânico quanto a construção de comunidade. É que o meme, ele tem algo que é do espírito do tempo, do momento. Tem um monte de meme que explode 2 anos depois, né? Que ele foi produzido, sei lá, há 2 anos. E não teve nenhuma campanha com esse propósito de tenho que viralizar, que viralizou. Geralmente os grandes virais surgem a partir de comunidades, porque tem uma comunidade de memes muito forte na internet, né? Assim, que tem criadores de conteúdos e produtores de conteúdos de meme, que se potencializa a partir de Dark Social também, que é uma vertente muito grande de conseguir... O que é Dark Social, para quem não Dark conhece? Social, basicamente, é a internet que a gente não vê tanto, assim, né? Ela é menos São os pública. Da internet, não chega a ser a dark, assim, a parte mais trash da internet, mas é uma parte menos pública da internet. Não é que você não acessa por Tor, sim, né? Aquela sim, coisa que tá acontecendo que podem ser grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, enfim. Que isso é internet também, né? Às vezes que é internet, mas talvez é menos público ou menos acessível para todos, né? Vamos dizer assim. E existe esse estudo muito grande de conseguir viralizar grandes campanhas a partir de Dark Social, assim, a partir de grandes comunidades nesses grupos de aplicativos de comunicação, de mensagem, e fazer com que essas pessoas sejam multiplicadoras daí para fora. Twitter é uma excelente plataforma de viral também. Mas respondendo claramente sua pergunta, assim, cara, eu acho que tem algumas premissas, alguns requisitos para a construção de comunidade. É muito fácil você focar em formadores de opinião, assim como a comunidade tradicional, a de bairro, a de escola, a de cidade. O formador de opinião da sua escola, ele acaba sendo um multiplicador de tendência, de moda. Se ele está com o caderno que todo mundo disputa, ele, por ser aquela pessoa visionária aos olhos daquela comunidade, todo mundo vai comprar. Se ele está com tênis da moda, todo mundo vai querer. Então, eu acho que o primeiro passo é você identificar quem são os formadores de opinião que podem ser multiplicadores daquela sua mensagem, assim. E depois fazer com que isso tome escala, né? Mas conseguindo achar essa fórmula certa e um bom conteúdo e obviamente um bom produto ou um bom serviço, é muito fácil você não construir comunidades, que podem ser de todos os tamanhos, tá, Facundo? Assim, a comunidade, a gente está falando obviamente de um Apple maníaco, que é uma comunidade mundial, titânica, mas que pode ser uma comunidade que consome um produto super local. O que a tua resposta me fez pensar o seguinte, que você não constrói comunidade porque ela ela acontece segundo variáveis que você não controla, mas você constrói o conteúdo. Sim. E o produto. E a comunidade, ela consome, o que a comunidade consome é conteúdo. Pode ser conteúdo na forma de evento, né, presencial. Perfeito. Pode ser o próprio produto, que no final das contas ele é vaso para uma mensagem, ou pode ser o conteúdo que é a mensagem em si. Quando você tem grandes influenciadores ou grandes marcas que produzem conteúdo que por final acabam formando organicamente uma comunidade, o conteúdo ele é muito importante, ele precisa ser original, ele precisa ser um conteúdo que tenha uma voz específica e resolva uma dor específica, que tenha um propósito específico. É muito interessante você percebendo, por exemplo, vamos falar de influência para aterrizar um pouco essa conversa. O Luva de Pedreiro, né? Que recentemente ele tinha um conteúdo ele tinha um bordão, ele tinha um conteúdo muito específico, ele representava a dor daquele que está esquecido nos rincões do país, né? Ele conta uma história de ascensão e queda do mito, né? Ascensão, agora uma queda, uma justiça que está acontecendo, que viraliza mais uma vez para uma nova ascensão, porque eu já percebi que ele foi para essa, sei lá, campanha da Amazon, ele já foi resgatado. No final das contas, esses conteúdos, eles se enquadram nas narrativas clássicas do mito, da jornada do herói.
Como que você vê a formação de conteúdo? Eu acredito menos nesse storytelling padrão, assim. Eu acredito muito no conteúdo e na narrativa proprietária. Né, o que é proprietário? Que é o caso do Luva de Pedreiro, assim. Aquele bordão, o formato de conteúdo, os vídeos virais e a construção da comunidade que passou a acompanhá-lo, né, e que chamou o interesse, despertou o interesse dos anunciantes das marcas, é porque é um conteúdo proprietário. Não se via, se eu te perguntar quem é o antecessor do Luva de Pedreiro em relação a esse tipo de conteúdo, não tem. Então, quando você cria um conteúdo proprietário, é muito fácil você conseguir construir a sua comunidade. É menos fórmula de jornada do herói, dessas tradicionais formas de storytelling que talvez... É claro que depois que o conteúdo está formado e está no ar... Aí você começa a enquadrar, você consegue enquadrar. Mas é um estudo muito menos vamos desenhar uma jornada do herói, muito mais esse conteúdo se encaixa. Eu acho que não tem influência sem construção de história e não tem comunicação sem uma boa narrativa. Isso é um grande passo para a construção de comunidade, que eu acho que é formado... Eu tenho um termo que eu falo no livro que chama prosumer, que é produtor mais consumidor, que eu acho que foi a grande virada de chave de quando a gente conseguiu entender o potencial das redes sociais. Porque todo mundo ou é produtor, ou é consumidor, ou é produtor e consumidor de conteúdo. É até por isso que o livro gerou tanta curiosidade nas pessoas, porque é um livro menos técnico, e se você não é produtor, você é consumidor. Mesmo que seja 20 minutos por dia, você acessa alguma parte da internet para consumir alguma coisa. E se você, na construção de comunidade, consegue encontrar essa figura do prosumer, né, do produtor mais consumidor, o cara que consome seu produto, mas que também consegue produzir conteúdo, você consegue passar essa originalidade, essa questão da propriedade, que é o caso do Luva aí, esse exemplo que você citou. E você, Flávio, quais são as mídias que você consome com mais tempo? Se eu fosse olhar o teu diagrama de consumo de mídia, de redes sociais hoje, quanto do teu tempo você dedicaria ao Instagram? Perfeito. O Instagram é a rede que eu mais consumo hoje. Depois Twitter e LinkedIn, tá? Eu tô engatinhando um pouco no TikTok ainda. Não produzo conteúdo. É um buraco mas de minhoca. Estou começando a... Não entre. Eu sei, não, assim, as experiências que eu tive, eu entrei para ficar 2 minutos, fiquei 3 horas. Né? É mais ou menos isso. Ele tem sido meu companheiro das noites de insônia. Sim, e é horroroso, porque você se sente assim, sendo vampirizado. Sério, é aquele negócio, ele é construído pra sugar tua alma e tua atenção e sequestrar teu tempo. Todas as vezes que eu abro o TikTok, eu morro um pouco. Mas literalmente. Assim, mas eu sou entusiasta de TikTok. Eu também sou. Como consumidor, assim, não produzo conteúdo pro TikTok. Como lógica, né? E até de construção, de você perceber que é uma empresa chinesa que tem um controle, que montou um algoritmo muito específico. Foda. E até as maneiras como ele te recompensa. Eu vou te contar só um casinho. Sim. Eu nunca tinha entrado no TikTok, tinha uma conta, sei lá, de 2018, que eu nunca tinha ativado. Tinha jogado 2 vídeos ali, porque eu não sou produtor de vídeo, nem produtor de conteúdo excessivo. Não tinha funcionado porra nenhuma. Cara, eu joguei, sei lá, 2022, há uns 3 meses, eu joguei um vídeo. Mas qualquer. Dormiu, acordou. Eu tinha 10 mil seguidores, o vídeo já tinha 600 mil. Qual era esse vídeo? Um vídeo um corte de um podcast. Legal. Que eu tinha feito. Sei lá. E aí, eu olhei para aquilo, eu recebi uma recompensa tão grande por conta do primeiro vídeo que eu postei, que aquilo me deixou viciado. Eu olhei, e aí eu comecei a perseguir a mesmo tipo de recompensa e nunca chega mais. É só aquele primeiro vídeo, porque assim, você começa... Eu achei aquilo tão genial por parte do algoritmo, olha... Mas de tempos em tempos eles vão fazer essa entrega. Eles vão fazer essa entrega, eu sei. Por isso que eu tenho que continuar tentando. É tipo a máquina de caça-níqueis. Tipo migalha de pão, vai deixando. Não, é a máquina de caça-níqueis. Você bota uma moedinha, bate, você ganhou $280. Aí na 10ª tentativa você vai... Você gasta mais $500, porque daqui a pouco você vai ter mais 200. Você conseguiu desvendar o algoritmo do TikTok. Cara, é maravilhoso. É assim, uma recompensa gigantesca para cada 100 tentativas. E é isso que tem encantado os criadores de conteúdo, porque a entrega tá muito maior do que qualquer outra plataforma. E eles se sentem exatamente nesse desejo, nesse tesão de ver os números, de não apego às métricas de vaidade, não é só pelo número e pela entrega, mas entender que a sua história chegou para mais pessoas. Não, e é uma recompensa pelo esforço, porque você produzir conteúdo é um esforço do caralho. Exato. Existe um esforço que eu, normalmente, com um olhar preconceituoso,
olhava de fora e falava assim, vai carpir um hectare pra você ver o que é esforço. Cara, é trampo pra caramba. Subir um vídeo, um Reels de 1 minuto, bem feito, você fica uma tarde, uma noite fazendo isso aí. Às vezes tem uma equipe que tá por trás, né? Uma grande equipe, assim. Então, o produzir conteúdo é muito mais do que os stories e as boas fotos de feed que a gente vê. Eu consumo mais o Instagram porque eu preciso consumir criadores de conteúdo. E lá talvez a plataforma que eu me identifico. Mas eu sei do potencial do TikTok e eu acho mais genial entender que a For You, né, a timeline que eles chamam, de pessoas para pessoas são completamente diferentes, assim. O que aparece para mim no meu algoritmo é completamente diferente do que possivelmente aparece para você. Você sabe, né, que se eu fosse psicólogo hoje, eu quero te conhecer. Deixa eu ver a sua For You, né? Exatamente. Deixa eu ver teu Discover Now. Sim. Aí sim. eu vou saber quem você é. Isso é muito doido, porque o Flávio Santos, a pessoa que chega até mim e que a gente vem conversar, você tem um avatar, que é o avatar que você usa nas suas interações sociais, Exato. né? Eu também tenho o meu avatar. E aí os nossos avatares ficam negociando. Quem eu sou de fato tá no meu Discover Now, ou no meu Discover Now, no For You, na minha busca. Ali tá o meu eu mais sem filtro. Exato. Outro dia eu vi o meu Discover Now do Instagram, aquela página que ele sugere conteúdo baseado. Eu falei, cara, eu tenho que procurar ajuda. Mas eu não tô bem. Eu vou pegar seu celular, eu quero ver. Eu tenho vergonha, eu jamais te deixaria. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias e pediram para eu compartilhar as minhas últimas pesquisas do Google. E eu pesquisei no meu celular e eu fiquei com vergonha de compartilhar, porque aquilo ali é a sua essência real, né? Desde como fazer um bolo sem queimar a coisas de estou suando frio, tô doente ou não, porque aí aparece qualquer coisa ali, né? Então, é a essência da pessoa, fora o avatar ou a imagem, o personagem que você quer contar, né? Mas gosto muito do Twitter também. Você consome Twitter? Eu não tenho poder de concisão. Eu sempre... É meio que eu não consigo me expressar, então... Sim, eu sei que o Twitter já não é mais limitado aos seus 140 caracteres. Eu já entendi que existe... a rede social evoluiu. Mas, assim, é uma rede social que não fala... LinkedIn, pra mim, causa ojeriza. É mesmo? Eu olho pro LinkedIn, eu tenho vontade de sair correndo. Aí são os textões, é exatamente o contrário. Né? Parece a cantina da firma, com aquele café, pra mim, aquele café, sabe, de anteontem. Todo mundo se vendendo, né? O LinkedIn é isso. E tem uma coisa do servilismo, sabe? Sim. Porque você, como... aqui, eu posso postar qualquer groselha no Twitter, especialmente. Eu posso ser julgado, mas aquilo não vai me trazer nenhum benefício direto. Agora, o LinkedIn é tão chapa branca, porque qualquer coisa que você postar pode aumentar ou diminuir a sua empregabilidade. Perfeito. E aí você tem essa relação muito chapa branca, que pra mim, o LinkedIn... mas eu sou mais desprendido, tá? Não sei se na posição mas você como palestrante, como né? Você... empresário, enfim. Você fala de marketing de influência. Mas eu opino ali da maneira que eu acho, assim, eu sou menos chapa branca, mas concordo 100%. O que eu vejo é exatamente isso. Eu sou muito entusiasta de Twitter. Eu consumo muito Twitter há muitos anos, assim. Eu acho que ali tudo surge, os memes, os criadores, as notícias. Tem uma importância cultural gigantesca. Exato, assim, aquele apoio de plataforma que, se acontece alguma coisa, uma particularidade, antes de talvez entrar num grande portal, eu vejo no Twitter para ver se está acontecendo alguma movimentação ou não. Mas sou muito entusiasta de Instagram e TikTok, com certeza não tem como. Você diz que se uma pessoa hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo, né? Você estava dizendo isso, e é influencer, porque hoje o influencer, ele escapou de ser uma profissão e ele virou uma necessidade de todo mundo. Eu posso ter doutorado. Se eu não produzir conteúdo e não distribuí-lo em redes sociais, eu vou morrer de fome. Exato. Né? Se você é modelo, você tem que ter um bom feed. Se você é palestrante, você tem que ter um bom... Enfim, a gente tem que demonstrar o tempo inteiro o que a gente faz. Não basta você ter o conhecimento de uma área específica. Você virou mais um cartão de identidade, né? Assim, exatamente. Você tem aquilo ali como amostra do seu avatar real. E aí, hoje em dia, é impossível produzir conteúdo para todas as plataformas. Se a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de no mínimo 6, né? Vamos lá, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn e... Você leu meu livro, não quer contar, né? Pode falar. Eu vou pegar o primeiro capítulo aqui só para você ver, que é exatamente essa questão.
O segundo, na verdade. Você perde o sono pensando em como ser relevante em todas as redes sociais. Eu faço exatamente essa análise, cara. Porque, e aí? Assim, como essa você questão resolve? de ser Resume. mas essa questão de ser produtor e consumidor, eu acho que óbvio que tem essa necessidade de querer produzir e consumir muito, mas eu, por exemplo, eu produzo conteúdo só para o Instagram. Todas as outras plataformas eu sou consumidor de conteúdo. O TikTok, que eu tô começando a me viciar mais, eu nunca postei nenhum vídeo. Spotify é uma rede social. Spotify, YouTube, eu nunca produzi nada para YouTube. Uma rede social. Esses dias eu li que o YouTube é tanto... precisa entender a avalanche de conteúdo. O YouTube produz, através dos seus criadores, 500 horas de conteúdo por minuto. 500 horas de conteúdo por minuto. Multiplica isso pela quantidade de minutos que tem um dia, isso no mês. Olha a quantidade de conteúdo que está ali. Então precisa mais de consumidor do que de produtor, né? Assim, se todo mundo se resolver só produzir conteúdo, talvez a gente não vai conseguir consumir todo esse conteúdo. Mas eu não acho que tem que estar presente, tá? E essa necessidade ou essa cobrança de estar presente é o que tem despertado essas ansiedades, essas preocupações, que é uma reflexão que eu faço no livro. Assim, apesar de produzir um conteúdo focado em economia da influência, eu sou muito entusiasta de incentivar as pessoas a viver o offline também, a se desconectar, né? Assim, hoje, coincidentemente, eu fiz um check-up e o meu médico falou que eu preciso fazer um despertador reverso. Ao invés de colocar um despertador para acordar, eu tenho que colocar um despertador para dormir. Então, 2 horas antes do horário que eu costumo dormir, vai tocar o despertador e a partir daquele momento eu não posso pegar o celular mais. Você tá doido, eu morro. Eu não consigo fazer isso. Ele falou que eu vou morrer se eu não fizer isso, viu? Eu não consigo fazer isso. Não consigo, porque não dá, é impossível, impossível. Você tem, desculpe, eu não sei quase nada. Não tem filho. Então, é isso, cara. Porque é impossível você conseguir dar conta, especialmente sendo empresário, empreendedor. Sim. É impossível dar mas conta. Assim, claro que levando ao pé da letra ali... Tem uma relação tóxica com o meu celular. Mas é a questão de viver o momento offline também, assim. Se você tá numa mesa de restaurante, você não pega o celular. Não, o problema não é nem viver o offline. Eu acho que para mim, o problema é viver o presente. É você estar diante de uma conexão, exato, olhando para o olho de uma outra pessoa, realmente se interessando, não se perguntando o que está acontecendo no celular. Você conseguir ter uma conversa, como essa que a gente está tendo aqui. Perfeito. Ou você almoçar olhando nos olhos da tua família. Mas isso é o viver o offline para mim, assim. É estar presente, conversando, sem essas intervenções de cair num buraco negro, de só olhar um WhatsApp e ficar 10 minutos. Né? Porque do WhatsApp você pula para a rede social, de uma você pula para outra, clica num link, abre um portal, vai ler uma notícia, quando você viu, você ficou 15 minutos ali. Então, assim, eu me policio e eu incentivo as pessoas a se policiarem com isso também. Tem um momento, sim, de consumir, a gente passa muitas horas, todo mundo está muito conectado, a gente veio de uma era de hiperconexão, pandemia, todo mundo tinha nas redes sociais, na internet, a melhor opção de entretenimento ali, né, que acabou potencializando exponencialmente isso aí, mas é importante se desconectar também. Aí não é autoajuda, não, é sério mesmo. Porque senão você tem problemas graves. Eu, por exemplo, burnout, eu acho que é excesso de telas, né? Sim. São doenças, são males, eu não sei se são males psicológicos contemporâneos como o burnout, que é excesso de tela. Você para de ler, né? O excesso de... exatamente, é o excesso de consumo, sabe? Assim, às vezes você pega menos o livro, você conversa menos, assiste menos um filme, que seja... Fragmenta, muito... É uma avalanche muito grande de marca, de informação, de conteúdo. Então essa foi a primeira parte do Divã de CNPJ do episódio de hoje. Se você quiser a continuação, tá no segundo vídeo aqui no próprio canal do Divã aqui no YouTube.